I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Quem acompanha o canal viu o que aconteceu no último mês com a queda do canal, depois a desmonetização do canal e depois a desculpa, foi mal, tava doidão, o que acabou impactando diretamente a renda que vai ser a minha renda de dezembro. Então se você puder e obviamente quiser ajudar o canal, acessa www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Vai lá, colabora com o canal. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo e hoje eu tô fazendo um collabzinho maroto, envolvente, sensual, erótico, porque o tema é sensual e erótico com Yatá! Uhul! Hello, it's me, Yatá! É isso aí. A gente vai fazer esse videozinho em collab porque eu achei legal a ideia de fazer, ter uma outra opinião além da minha sobre esse assunto e uma pessoa que tem opiniões mais embasadas, já que ele próprio é um otaku fedido, né? Então, nada melhor que pegar a opinião de um otaku fedido sobre um mangás. banho por semana, né? Todo sábado, antes de ir pro evento, é isso aí. Mas desodorante não, desodorante é mal. Não, desodorante depende, se eu ganho no evento, quando é patrocinador do evento, aí eu uso. Então a gente vai comentar uma matéria que saiu na Vice, é um vídeo que saiu no canal da Vice, que basicamente declara que a indústria de mangá japonesa ela é cheia de dodófilos. A palavra é meio proibida, né? Então a gente usa dodófilo. A indústria é cheia de ursos daquele meme. Então, dos ursinhos mas, ursinhos carinhosos. Só para dar um contexto, essa matéria ela foi publicada no canal do YouTube da Vice. Ela, nesse momento que a gente está gravando um vídeo, tem 14 mil likes e 35 mil dislikes, tá? Foi assistida, deixa eu ver se eu acho, 666 mil visualizações. É uma matéria antiga, ela tem 6 dias. Cara, eu adorei esse número. Não, e é todo da besta, 666 mil e há 6 dias, né, que foi publicado esse vídeo. Perfeito. E aí estava até comentando com o Yatá a questão de que eu posso fazer um vídeo e bloquear comentário. O Yatá pode fazer um vídeo e bloquear comentário. Um jornalista que está dando opiniões pessoais no canal dele no YouTube pode bloquear os comentários, pode desativar os comentários. Veículo de imprensa não pode bloquear comentários. Isso tira toda a isonomia do jornalismo, né? Então, um veículo de imprensa não pode bloquear comentários. Isso vai contra qualquer isonomia do jornalismo. Ponto. A gente estava até conversando sobre isso, né, Yatá? Sim. É um negócio bem complicado, né? Porque se o pessoal vai lá e tranca os comentários, e aí, como é que a gente vai saber as outras opiniões? Vai que de repente alguém tem uma informação ali que pode complementar ou até melhorar o que está escrito, né? Então, realmente, né, quando é algo jornalístico, tem que tomar esses cuidados aí, né? Porque senão acaba virando uma via de mão única, né? E fica meio perdida a história. E jornalismo não é isso. Jornalismo, na verdade, é um diálogo baseado em fatos. Aí, Exato. no caso, vamos dizer, não, isso aí não é baseado em fatos, isso é uma nota, é opinião do jornalista. Da forma que esse vídeo foi feito, não é. Assim, é óbvio que é a opinião que ela tirou do escudo do Batman. Tá muito claro isso. É a opinião escudo do Batman. Só que a forma como é feita essa matéria, ela é jornalística, não uma matéria de opinião. São coisas diferentes. Então, uma matéria jornalística ela tem que ser baseada em fatos. Ponto. Essa matéria saiu no J-List Blog, né? E tem esse título: Vai se declara indústria de mangá japonesa cheia de dodófilos. Mangá japonês é mais uma vez visado pela mídia ocidental. Então a matéria vai contando sobre a bonitona Hanako Montgomery, que viajou para Anime Japan, ou para Anime Japan, com o objetivo de expor a indústria de mangá e o que, segundo ela, são as tendências dodófilas dessa indústria, apontando para diferentes garotas, né, nos pôsteres, e confessava que desconfortável com essa representação feminina. Ai, meu
E É assim, complicado. e aí a própria matéria fala, e se você assiste o vídeo, você meio que pega isso também, que ela já tem uma opinião formada e tendenciosa antes mesmo da tal investigação começar. Porque, segundo ela, é uma matéria investigativa. Então, cara, se você no começo da matéria já tá com ideias pré-concebidas, pô, meu, você vai achar as respostas que você quer achar, né? Não é um trabalho investigativo. Trabalho investigativo, você vai lá, você tem uma informação. A informação é, olha, tendências dodófilas ali nos mangás. Aí a pessoa vai atrás disso para confirmar ou rebater essa afirmação e no final, né, se é uma reportagem investigativa, após a investigação, vai dar ali um parecer. Ou eu estou falando groselha aqui? Não, nesse caso, realmente é bem isso mesmo. O que complica é justamente a ideia, né? Tipo, batendo de frente, né? O que ela diz que quer e o que ela realmente mostra que quer, né? Então, já que a opinião dela já está formada, não existe uma investigação. E é justamente isso, é essa mania do jovenzinho oprimido, bem entre aspas, de ficar lá chorando e com as ideias pré-concebidas deles. É a mesma pessoa que reclama, certamente, é a mesma pessoa que reclama de falta de diversidade no cinema americano, de falta de representatividade oriental nos Estados Unidos. Meu, você não precisa de representatividade oriental. Vai lá assistir os filmes chineses, japoneses, tem filme tailandês, tem cinema coreano, você tem cinema vietnamita. Eu tinha um filme vietnamita que eu perdi, assim, a mulher levou. Você acha, todo país tem uma indústria, por mais ridícula e pequena que seja, tem uma industriazinha de cinema ali. Pode ser um negócio bem nas coxas, mas tem. Não, ela quer ir atacar certas coisas. Por quê? Como a nossa amiga aqui brasileira que tentou causar um auê com o nome Sugiro que me mame, né? Esse nome é incrível. ela quis causar um auê como se fosse preconceito quando a gente zoa o próprio sobrenome português ali do Leite aqui no Rego, o famoso Seu Pinto. Eu conheci um rapaz que o sobrenome dele era Rola. Você acha que esse cara não pastava a vida inteira? Tentava, é aquela coisa, é formador de caráter, esse tipo de coisa, inclusive. E ela tentou fazer parecer um negócio xenófobo, né, de taxismo de brasileiros com o nome Sugiro que me mame. Quando, na verdade, a gente zoa qualquer nome, não importando a origem. Teve o Paul Gosar e o Talarico nos Estados Unidos, que atormentaram os caras. E os caras entraram na brincadeira. O Talarico entrou muito na brincadeira, fazendo postagem. Meus amigos brasileiros já me disseram o que quer dizer Talarico, mas eu tô feliz com o apoio de vocês e blá, blá, blá. Porque ele é político, né? Ele foi até eleito até nos Estados Unidos. Agora, ó, teve também outro caso de japonês que foi interessante. O nome do cara era Shota Nakama. E o cara adorou, né, saber qual era a tradução do nome. E ele ainda respondia em inglês e agora tá aprendendo português por causa disso, porque ele adorou o Brasil e a piada. Ele ainda fala que ele gostaria de ter uma Pussy in Bed também. E aí parece isso, são tentativas de criar uma celeuma de forma totalmente arbitrária e nem um pouco natural, é totalmente artificial. Essa celeuma é criada de forma artificial, ou melhor, a tentativa. E aí o que você faz? Você só fala com a sua bolha, você só consegue conversar com a sua bolha. E assim, de novo, jornalismo não é... Pô, meu, você tem que tentar ser o mais amplo possível. Pro punhetinha que descobriu a Vice há 5 anos atrás, não tem noção do que era a Vice há 10 anos atrás. A Vice era muito legal há 10 anos atrás. Você tinha matéria de todo tipo, com toda a vertente, né? Não era uma coisa identitária como é hoje. Não. Tinham várias coisas. Você lia matérias das mais diversas. Tinha opiniões contrárias dentro da Vice, né? E era divertido. Eu lia, eu assinava, né, o RSS da Vice. Então, eu lia todas as matérias que saíam da Vice. Pelo menos as matérias que mais me interessavam. Sim. Você também conhece a Vice há o quê? Uns 10, 12 anos? Por aí, isso, mais né, ou menos. A Vice. Acho que o difícil é achar alguém que não lesse a Vice, a não ser pessoas que não sabiam inglês mesmo, né? Exatamente. As matérias Todo eram mundo lia, interessantes. né? Pois Todo é. mundo lia, mandava aí, tinha uma matéria interessante, mandava o link um para o outro, tal, pá. Todo mundo lia Vice há 10, 12 anos atrás. Todo mundo lia. Sim. Aí depois se transformou nesse monstro,
O próprio Huffington Post também começou bem e depois virou essa coisa grotesca que é hoje. Mas, enfim, a gente está fugindo completamente do assunto. Sim. Então, essa bonitona, a Hakano Montgomery, ela fica comparando anime, mangá, bobinho, com pornografia que prejudica crianças reais. E só lembrando, a isonomia é tão... ela não existe para Vice que ela bloqueou o vídeo no Japão. Ela está fazendo uma matéria falando sobre o Japão, falando e assim, atacando criadores japoneses e, além de não permitir comentários, ela ainda bloqueia no Japão a matéria para que as pessoas nem saibam que estão falando delas. Isonomia Ou seja, não tem zero. direito de resposta para as pessoas. Exatamente. Só quem foi ativamente procurar que ficou sabendo, porque tá lá bloqueado. Mesmo o cara que segue a Vice no Japão, esse vídeo não tá aparecendo para ele. Que é isonomia zero. E aí o nome do vídeo é Por Dentro da Indústria Dodófila de Mangá no Japão. Só tá em inglês, obviamente. Sim. Uma coisa que eu acho curioso é o nome, né? Tipo, da pessoa, no caso. Que Montgomery é um nome já mais americano, inglês, aquela coisa. Só que Hanako pode ter aí várias... assim, pode brincar com o nome, porque se você for falar meleca de nariz, é Hanako-so. Né? É merda de nariz, no caso, Hanako-so. Então, já é um jeito da gente já saber que a pessoa não vai falar a coisa certa. Nem séria, né? É assustador. Certamente ela é filha ou filha ou neta de um casamento interracial e o Montgomery está aí para provar, né? Mas ela é totalmente americana, apesar de... É isso, que a americana é ridículo por isso. Nos Estados Unidos ela é asiática. Mas ela, obviamente, não é nada asiática. Ela só tem o olho puxado, as feições. E o nome, o primeiro só ainda por cima. Ela não é asiática. Não é. Ela é uma americana. É que nem a gente aqui no Brasil. O Iatá, os pais do Iatá, é tudo brasileiro, bicho. Tudo brasileiro. Sim, uma coisa a menos curiosa que tenha nascido no Japão, é brasileiro. Exato. E no caso dela, eu até dei uma pesquisada aí para ver o rosto da pessoa. Dá para ver que ela é mestiça mesmo. Então, assim, né, ela não tem por que ela falar, né, do Japão como se tivesse 100% de propriedade nesse caso, se ela tá atacando, basicamente. Detalhe, ela tá tendo uma visão completamente de uma estrangeira sobre o país e sobre o assunto. Ela, Exato. obviamente, apesar de saber falar a língua, não é uma profunda... mano, ela é uma estrangeira. Mesmo morando no Japão, ela não é considerada japonesa. Ela é uma estrangeira no Japão. Um brasileiro filho de japoneses que vai morar no Japão não é considerado japonês, ele é considerado brasileiro. Ele é gaijin lá também, bicho. Tem essa. Basicamente isso. É assustador. Então, lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos, você fica com a sua etnia, assim, bisnetos, tatarané. Enquanto você tiver um sobrenome ali que entrega a sua etnia, você vai ser taxado daquilo. Eu, se chego no Japão... eu se chego nos Estados Unidos, falo meu nome e sobrenome são italianos. Então, se ninguém vê meu passaporte, eu ainda passo por europeu lá, mas eu vou ser o italiano o resto da minha vida lá. Apesar que aí eu vou ser considerado branco. Agora, se olham o meu passaporte, aí eu já virei latino. Aí eu virei marrom lá. Que é uma coisa tipicamente dos Estados Unidos, que é ridículo. Sim. Mas, enfim, continuando a matéria. E aí... essa matéria que eu peguei no J-List, né, falou que a Vice também já tinha discutido esse assunto antes, mas eles adotaram um tom bem diferente dessa vez. Eles, aparentemente, na matéria anterior, foi uma coisa um pouquinho mais investigativa. Não foi uma coisa opinativa, se travestindo de algo investigativo. Né? Até a música era meio ameaçadora, né? Exatamente. Aquela música meio sabe, que é para demonstrar, criar uma sensação de perigo o tempo inteiro. Sim. E aí, mano, ela tocou o terror mesmo. Ela conversou com o mangaka Shinji, e aí falando, né? Então, o talento dele, do Shinji, tá mais ali um conteúdo assim um pouquinho mais forçadinho, né? Com as personagens dele tendendo a ser mais
As menininhas de ensino médio, com aparência mais jovem, voluptuosa, mas são mangás para adultos. E aí, quando ele foi questionado, ele insistiu que as opiniões não devem influenciar leis relativas à liberdade de expressão e criação. Ou seja, a opinião de meia dúzia não tem que influenciar o que o restante da população acha justo. E aí ela perguntou para ele se o mangá dele poderia causar danos a crianças reais. E aí ele só virou e falou assim, essa ligação nunca foi feita. Porque no Japão a educação é outra, a cultura é outra, é bem diferente. E ela tentando ocidentalizar um negócio. Assim, ela que vai fazer campanha lá no país dela para proibir mangá. Faça lá, simplesmente vote em pessoas que têm essa plataforma e erra os outros lugares, entendeu? Não tem, é isso que o americaninho não entende. Ele quer forçar a ideologia dele no planeta inteiro. Eles eles são centrados no umbigo deles, eles acham. Assim, o governo já viu que não é mais assim. Você pode ver que desde ali do Obama o negócio já viram que esse negócio eu vou porque sim, já não estava mais colando. Na verdade, antes, acho que desde o Clinton ali, o negócio já era mais... Não adianta forçar porque você vai causar reações contrárias e não vai ser bom economicamente. Então, mesmo... O Clinton foi nos anos 90, sei lá, 94. Mesmo nessa época já entendia. Mas o americaninho, na cabeça idiota dele, ele acha que ele ainda é o país dele é o maior país do mundo, a democracia dele é a maior do mundo. Mas de qualquer forma, cara, a menina tá lá, tentando de qualquer forma. Por quê? Ela chegou com uma ideia pronta e frega-se. Vou demonstrar que essa ideia minha é certa e que esses japoneses são todos dodófilos. E isso realmente causa mal a meninas reais. Só que tem agora uma coisa que assim, que isso aí, até se for fazer pesquisa e tudo mais, foi comprovado que apenas houve um único caso, lá pro final dos anos 80, né, que é do cara chamado Tsutomu Miyazaki. O único problema de otaku que teve realmente de, né, fazer as coisas e ter os mangás em casa quando foi preso. Porque até hoje não teve nenhum outro caso no Japão, nenhum canto do Japão, assim. E nem no mundo. Exato. É a mesma coisa, se a gente jogar uma analogia, é a mesma coisa daquele louco lá que morreu, que apresentava aqueles programas Mundo Cão, falando de videogame. Lembra do negócio do Assassin's Creed? Cara, Sim. O que tinha a ver o Assassin's Creed? É a mesma coisa que jornalista americano otário fica colocando, tipo, o moleque entrou no colégio lá e saiu fazendo miséria, coloca a culpa no Doom. Não, porque ele jogava Doom na casa dele. Meu, o que tem? Quantas milhões de pessoas jogam Doom? A ligação não é essa. As ligações são outras. É que, agora, se o cara fizesse alguma coisa num roteiro, tipo, leu um livro lá qualquer e fez exatamente o que o personagem do livro fez, aí beleza, eu consigo fazer uma conexão entre as duas coisas. Agora, um cara que sofreu bullying a vida inteira, entendeu? Foi humilhado a vida inteira dele no colégio. De repente, pega um negócio lá e sai fazendo miséria em colégio, qual que é a associação disso com ele ouvir Black Sabbath e jogar Doom? Zero. Mesmo porque essas duas coisas funcionam muito melhor e muito mais como escape para esse tipo de coisa não acontecer. Né? Essas coisas funcionam como escape. Para você liberar sua violência, tal, pá, você usa uma forma segura, ouvindo música, lendo e jogando videogame. Pois é. Mas é um absurdo. Aí ela achou uma mina lá, que é diretora de uma organização sobre pornografia e de sobreviventes de exploração sexual, né? Sim. Beleza. E aí ela tentou fazer uma ligação direta entre mangá e violação de direito humano, mesmo admitindo que não tinha prova. É aquela coisa. Olha, uma pessoa dessa e um terraplanista, para mim, dá na mesma, cara. Dá na mesma. É triste. E aí ela vai atrás de político. Aí o cara, o Minoru Ojino, esse nome também dá pra zoar bastante, que é político e mangaká, o cara já falou que não tem nenhuma ligação entre mangá e abuso infantil e que, na verdade, esses crimes sempre aconteceram muito antes do mangá. E aí, quando ele insistiu que muitas pessoas acreditam que existe uma ligação,
o Ogino apontou que não existia nenhuma evidência para apoiar a afirmação dela. E que leis, pelo menos em países sérios, não é o caso do Brasil, precisam de uma base científica antes de serem aprovadas, principalmente uma lei nesse sentido. E aí tem o Ogino, aparece aqui, o que está escrito aqui sobre o que o Ogino escreveu sobre a Vice? O primeiro tweet dele. Bom, basicamente, né, ele fica questionando, né, o porquê que o vídeo da Vice foi bloqueado lá no Japão. Né? Então, assim, aí ele jogou isso lá no Twitter mesmo e falando, o que eles têm a esconder, né? Por que esse vídeo aqui não está disponível justamente para o pessoal que trabalha na área na qual ela está falando mal, que ela está reclamando. Né? Então, assim, é como se ela realmente estivesse querendo distorcer algo. E aí o segundo tweet dele sobre a Yakuza, o que ele fala? Mas, basicamente, ela queria fazer ele parecer um Yakuza, né? Resumindo, assim. Sei lá o que se passa na cabeça dessas pessoas, assim, mas basicamente, né, tipo, ele até transformou em meme essa história, essa brincadeira dela que ela chama de documentário. Então, assim, se a gente for parar pra ver, até ele se sentiu ofendido com o negócio, pegou uma das imagens e usou transformando em meme mesmo. Né, tá vendo? Ó, eu sou um Yakuza sem ser da Yakuza. E mostra uma foto dele olhando pra cidade, assim. É uma coisa incrível isso. Eu vou colocar o link da matéria na descrição do vídeo para quem quiser ler. Então, assim, a matéria termina lembrando que em 2017, uma repórter da BBC, só que essa 100% gringa, né, Stacey Dooley, foi para o Japão com o mesmo argumento da tal da Hanako, da Vice. Que mangá com personagens menores de idade levam crianças reais a serem agredidas. E mesmo nessa época, não colou. A gente está falando de um negócio de 5 anos atrás. Não colou. E desde todo essa celeuma, a Vice e nem a Mina falaram. Isso mostra zero Sim. comprometimento com a verdade. Ó, naquela época mesmo, 2017, né, tinha um canal que inclusive eu sigo, que é o The Anime Man, né, que ele inclusive tem um podcast grande falando sobre games, animes, e ele até já entrevistou várias ex-atrizes de filmes adultos sem roupa do Japão, né, por assim dizer. E assim, nesse vídeo ele foi lá e dissecou todos os argumentos e mostrou todas as provas contra os argumentos dela, né, da repórter, a Stacey, no caso. Então assim, ele mostrou, aí apontou cada um dos erros dela, cada uma das falhas no argumento dela. Né? Então assim, tem até alguns segmentos em que, ela começa a falar coisas das quais ela não entende. Né? Então, assim, falando como se tivesse propriedade. E ele prova que ela tá errada o tempo todo. E é justamente isso. Uma coisa que o Bozo do Inferno fala para mim. Os idiotas são as pessoas que falam com mais certeza sobre qualquer assunto. Os imbecis têm essa capacidade. Eles falam com uma certeza sobre um assunto que eles não manjam absolutamente nada, que é assustador. O cara tá falando com um engenheiro sobre engenharia. O cara não terminou o primeiro grau. Mas ele fala com uma certeza sobre aquilo que parece que ele sabe o que ele tá falando. Mas não, só fala porcaria, só groselha. O imbecil tem essa capacidade, né? Pode perceber. As pessoas que falam groselha, vê a certeza com que elas estão falando aquelas palavras sobre aquele assunto que, obviamente, a pessoa não entende nada. É assustador. Então. Não, assim, mas esse negócio assim de, tipo, falar algo da qual a pessoa não tem propriedade e justamente falar com certeza, assim, com aquele ar de superioridade, a gente acaba lembrando de muitas pessoas, assim, na própria televisão, não apenas aqui no Brasil, né? Só que, assim, a gente acaba se assustando com o quanto essas informações acabam se alastrando. Né? E aí, quando vem uma errata, né, para explicar o negócio, muitas vezes as pessoas acabam nem vendo. Não né? vê Então, porque tá assim, escondida a errata. Exatamente. Então, assim, a notícia ruim, ela se espalha muito mais rápido do que uma notícia boa ou um conserto em cima daquela notícia toda errada. O Twitter mesmo é um bom exemplo disso, né? Tipo, já quantas vezes uma notícia falsa se propagou tanto e, né, o consertando aquela notícia lá, ninguém ficou sabendo, assim. Ou então na própria televisão, jornalismo brasileiro, jornalismo americano, né, e por aí vai. No Twitter eu acho que é pior, porque a pessoa que disseminou aquela notícia falsa, ela não dissemina o meia-culpa. Exatamente. Ela fingimente... Às vezes ela até deleta a postagem,
e finge que nada aconteceu. Dá uma de egípcia lá e... Mas no caso da Vice, a Vice deixou de ser uma revista de jornalismo e virou uma revista de bolha. Ela é basicamente um blog. A Vice virou um blog. Assim, a cada 10 matérias... Não, exagero. A cada 1000 matérias eles acertam uma que... Mas de resto é tudo identitarismo, é tudo com viés. E só para falar com uma bolha que não quer saber outras opiniões. Ela lê ali aquele título, Dodofilia Mangá Japão, e ela já, antes de ler a matéria, que não, pode estar falando outra coisa, já vira para a pessoa do lado, eu não disse? É isso aí mesmo. E aí ela vai ler a matéria da Vice, porque ela sabe que vai ter a confirmação da ideia dela. As pessoas hoje não buscam informação. As pessoas hoje buscam confirmação do que elas pensam. E é por isso que a gente tem um monte de blogueiro tosco, um monte de twitteiro ridículo e um monte de youtuber babaca. Para quê? Porque essas pessoas dão a confirmação que essa pessoa quer. Agora, uma coisa curiosa sobre essas duas, tanto a Stacey Dooley, de 2017, quanto a Hanako, de poucos meses atrás, as duas tiveram um pequeno mesmo problema no Japão. Foram presas, né, gravando em área que não tinha permissão para elas gravarem. Então, assim, antes de terminar o tempo, né, tipo, a estadia, conseguiram ser presas. E é uma coisa que lá no Japão é só em casos extremos que a pessoa é presa mesmo. Né? Tipo, dificilmente tem um crime lá. Essa é uma coisa engraçada nisso. É um dos 10 países mais seguros para se morar no mundo. Exato, tanto que policial nem precisa de arma. De violência contra a criança. Pô, tá de brincadeira, né, meu? Então não tem correlação. O cara que lê o mangá... Não, o mangá me transformou num dodófilo. Eu tô vendo esse mangazinho aqui. A partir de agora vou cobrir de pancada jovens adolescentes. Cada adolescente que eu ver na rua, eu vou dar um tapinha na bunda. Porque o mangá mandou eu fazer isso. Não existe, cara. Isso não existe. É assustador. Ave Maria, viu, mano? Se você tivesse que dar um recado pra Hanako, qual seria? Eu diria pra ela, cuide da própria vida e estude mais. Principalmente sobre cultura, né? Porque é a situação, né? Tipo, ela não conhece a cultura do local, não sabe o que acontece de verdade. Dá nisso, ela acaba falando de algo que ela não entende, né? E nesse caso, de algo pesado, no qual ela pode propagar uma coisa xenofóbica pra cima, justamente dos antepassados dela, da família dela mesma, da parte que ainda mora no Japão, por exemplo. Então é isso aí. Final do primeiro collab entre Geek Velho e Iatá. É isso aí. O link do canal do Iatá também está aqui na descrição do vídeo. Cola lá, se inscreve lá no canal dele, dá um visu no conteúdo dele. Ele é meio esquisito, mas o cara é gente boa. E até a próxima. É isso aí. Visando fugir do Shadow Ban aplicado ao Geek Velho, eu peço que todo mundo se inscreva no Não Sou Geek. Futuramente, aquele vai se tornar o canal de lives e potencialmente o canal principal. Então vai lá, se inscreve no Não Sou Geek, ajuda a gente a monetizar ele para que eu possa utilizar como fonte principal. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu tô usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.